Drones e mísseis ucranianos atingem termoelétricas russas. Várias regiões estão em blackout e aeroportos sob restrição. Também estão pegando fogo várias refinarias de petróleo. Putin deu a ordem. O Kremlin está se preparando para atacar com força nos próximos dias. Qual cidade da Ucrânia será o alvo dessa lei? O exército russo lançou um ataque por toda a fronteira com a região de Kharkiv, mas levou a pior. Os russos estão fugindo, deixando o equipamento para trás. Colapso energético em Kiev. As autoridades pedem que as pessoas deixem a cidade congelando. As pessoas na Groenlândia foram orientadas a estocar suprimentos e se preparar para uma guerra com os EUA. O Pentágono está dando os primeiros passos oficiais para sair da OTAN. Crise econômica na Rússia, os preços dispararam, muitos russos estão se preparando para tempos de fome. Investigação sensacional. O filho de 9 anos de Kadyrov possui um palácio igual ao de Putin. Meu nome é Katarina Nesterenko e agora vamos às principais notícias. Mas antes, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim a gente não se perde mais aqui pelo YouTube. A noite nos pântanos foi quente. Ataques às usinas termoelétricas em Belgorod e Orel deixaram os russos no escuro. E aqui estão as imagens de como um míssil russo, como de costume, atingiu um prédio residencial de vários andares na cidade de Afipsk, região de Krasnodar. Nossa, foi um milagre eu ter conseguido, Kessal. Nascido em Rubashka. Algo entrou voando e todas as minhas janelas estouraram junto com os estilhaços de vida. Resumindo, chegou. Também foram registradas explosões nos territórios ocupados. Chegada a um grande depósito de munições, Debaltsev, as detonações continuaram durante toda a noite. Os moradores foram orientados a não sair e permanecer nos abrigos. As consequências também são sentidas nas cidades do sul. Sochi, Gelandik e Krasnodar declararam a Operação Tapete, tentando se proteger dos drones ucranianos. Russos em chats urbanos afirmam que a Ucrânia realizou um ataque em massa com drones a jato e mísseis, um dos maiores dos últimos tempos. Os defensores ucranianos também realizaram um ataque bem-sucedido contra a defesa aérea russa no Krai de Krasnodar. Foi destruído um complexo S-300-400, que Moscou exportava ativamente e promovia como um sistema sem equivalentes. Mas também há más notícias. Segundo nossos militares, a Rússia está se preparando para atacar a Ucrânia com o complexo Oreshnik. Atualmente estão em andamento ações preparatórias ativas. A inteligência informa que os ataques podem acontecer nos próximos dias. Lendo os comentários dos episódios anteriores, vejo que muitos nos assistem do Cazaquistão, Moldávia, Europa e até dos Estados Unidos. Nós, ucranianos, somos muito gratos pelo apoio de vocês e temos orgulho de ter espectadores tão sensatos. Escreva nos comentários deste episódio de qual país você está nos assistindo e se aí apoiam nossa luta contra o Império do Mal. Sempre leio seus comentários com muito prazer. E nós, por enquanto, seguimos em frente. Agora vem a parte mais interessante. Os ocupantes tentaram atravessar a fronteira na região de Kharkiv, mas receberam uma resposta dura. A situação na direção sul de Otlabujansk permanece tensa, com as tropas russas continuando a tentar romper a fronteira ucraniana. Contudo, apesar da intensa pressão inimiga, nossos guardas de fronteira repeliram com sucesso os ataques e, além disso, infligiram perdas ao inimigo. Perdas significativas. Nos últimos dias, a Brigada Gard eliminou 1 dúzia de ocupantes e nos últimos 300, cerca de 2 dúzias a mais. Combates constantes e diretos estão ocorrendo em Mirnogrado, na região de Donetsk. As forças de defesa ucranianas controlam a parte norte da cidade e não permitem que os invasores avancem mais. As forças armadas da Ucrânia identificam e destroem o equipamento que o inimigo tenta acumular para o assalto à cidade. As unidades ucranianas estão equipadas com tudo que é necessário para manter sua capacidade de combate.
mesmo no frio intenso. O abastecimento é feito com a ajuda de drones pesados e complexos robóticos terrestres. Os russos intensificaram suas ações na região de Volchansk, em Kharkiv. Isso é positivo para o inimigo. Mais detalhes sobre o que está acontecendo na linha de frente a seguir em nosso panorama militar. As Forças Armadas da Ucrânia gostam do jeito como eles se preocupam. Direção de Pokrovsk da frente, região de Donetsk. A câmera GoPro de um soldado russo captura o momento em que um drone FPV pousa em um grupo de aeronaves. Qual é o seu indicativo de chamada? Carson. E esses dois nativos, um russo e um africano, se encontraram na Ucrânia. E talvez essa seja a última coisa que vejam em suas vidas. Os serviços secretos russos decidiram ampliar as atividades de recrutamento, principalmente no continente africano. Isso resolve dois problemas de uma vez só. Primeiro, é o reforço do efetivo das Forças Armadas do país ocupante. E o segundo é exclusivamente econômico. O orçamento russo já está praticamente emperrado no momento de financiar a fase ativa das operações de combate. Em primeiro lugar, trata-se do fornecimento de recursos materiais para os militares russos. O grupo de busca e ataque Kartia controla o centro e o prédio do Conselho Municipal de Kupiansk. Os bravos e determinados soldados das Forças Armadas continuam trabalhando incansavelmente todos os dias para realizar a limpeza completa de cada rua e cada beco da cidade, removendo sistematicamente todos os vestígios e toda a sujeira deixada para trás pela ocupação russa, garantindo assim que a segurança e a ordem sejam restauradas para todos os cidadãos que ali residem atualmente. O lado ucraniano informa que os russos estão tentando contornar Volchansk, na região de Kharkiv, realizando manobras ativas para expulsar as forças ucranianas da cidade. Além disso, as forças de defesa da Ucrânia mantêm as alturas dominantes na área dos assentamentos rurais de Volchansk, não permitindo que os ocupantes avancem para o interior do território ucraniano. E esses são os caras do 422, 10º Batalhão Independente de Sistemas de Drones Luftwaffe. Estão ferozmente desnazificando os ocupantes russos na direção de Zaporizhia. No momento, os ocupantes concentraram as principais ações de combate nos flancos do agrupamento ucraniano, com o objetivo de criar o chamado Pequeno Caldeirão, de cerco operacional das unidades ucranianas na região de Guliai-Poli. O principal ataque é na direção do povoado de Zeleonor, e com a ameaça de avançar diretamente para Orikhov. A afirmação do lado russo de que seus grupos de assalto se entrincheiraram nos arredores de Orikhov não corresponde à realidade. Sultão, essa inscrição na neve foi deixada por uma moradora de Konstantinovka, na região de Donetsk. A mensagem foi notada por um operador de drone, um militar com o codinome Malyuk, que levou pão e biscoitos para a senhora idosa, ao que ela deixou outra mensagem na neve. Desta vez, já em agradecimento. Não me canso de admirar a coragem e o heroísmo dos soldados ucranianos. Eles seguram a linha de frente e resistem a uma enorme horda, que os superam em número de forma significativa. Por isso, peço que apoiem as Forças Armadas da Ucrânia. E, se não for possível ajudar financeiramente, escrevam palavras de apoio para eles nos comentários. Eu sei que eles estão nos assistindo. Os americanos pegaram mais um fantasma no Mar do Caribe. O Comando Sul dos Estados Unidos relatou a apreensão do petroleiro Sagita, uma embarcação da Frota Sombria russa que era usada para burlar sanções e realizar entregas ilegais de petróleo. Esse já é o 7º petroleiro interceptado como parte da operação dos Estados Unidos para bloquear a exportação ilegal de petróleo venezuelano. A Suinco Limited, que está sob sanções americanas dos Estados Unidos. Segundo dados de rastreamento marítimo, anteriormente o navio transportava petróleo russo e depois passou a carregar matéria-prima venezuelana. Durante 3 anos, o petroleiro entregou petróleo de portos russos para a China e para a Índia. Agora não vai mais. Enquanto isso, de Moscou vem reclamações. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia declarou que os Estados Unidos ainda não cumpriram a promessa de libertar cidadãos russos do petroleiro Mariner, anteriormente apreendido.
Lembro que em 9 de janeiro, Maria Zakharova afirmou que, após um pedido de Moscou, o presidente Trump supostamente tomou a decisão de libertar 2 russos. No entanto, agora o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, diz o contrário. Segundo ele, os Estados Unidos ignoraram o pedido de Moscou. Assim que soubemos que esse petroleiro havia sido apreendido, fizemos um pedido urgente ao lado americano. O principal para nós era libertar nossos cidadãos. Há 2 deles lá, junto com os cidadãos da Ucrânia, Geórgia e Índia. Fomos assegurados, basicamente no mesmo dia ou na manhã seguinte, de que a decisão de libertá-los havia sido tomada no mais alto nível. Mas, infelizmente, os dias seguintes mostraram que essa decisão não estava sendo cumprida. O fluxo de contratados na Rússia está caindo e o edifício. A Verska informa que em 2025, o número de moscovitas que assinaram contrato com o Ministério da Defesa, ou melhor, com o Ministério da Morte, diminuiu em 1/4 em comparação com o ano passado. Mas a máquina de guerra de Putin precisa ser regularmente reabastecida com carne viva. Por isso, no Krai de Primorye, na cidade de Artem, os moradores começaram a receber panfletos com propaganda de serviço por contrato, disfarçados de inspeção de pessoas suspeitas. Se as portas não são abertas, os panfletos são deixados nas frestas, junto com os distribuidores ou policiais. No posto de recrutamento, informaram que essas inspeções acontecem diariamente em todo o país. Kiev continua sentindo as consequências dos ataques russos à infraestrutura energética. Cerca de 4.000 casas na capital ucraniana continuam sem aquecimento. Quase 60% de Kiev está sem eletricidade. Foi o que informou o presidente Volodymyr Zelensky. A situação do abastecimento de água e aquecimento na margem esquerda e no distrito de Pechersk continua difícil. Os shoppings já começaram a fechar. A Ukrenergo implementou cronogramas emergenciais de desligamento na capital. Começaram desligamentos em massa das instalações da Kyivstar. A infraestrutura do maior operador da Ucrânia está atualmente sem energia, em 40% a 60% das áreas, em 9 regiões ao mesmo tempo. Os trabalhadores dos serviços públicos e os eletricistas continuam restaurando os objetos de infraestrutura crítica danificados, mas infelizmente não sem tragédias. Foi confirmada a morte do diretor interino da Ukrenergo, Alexei Brecht. Ele morreu por choque elétrico. Ele tinha 47 anos. Russos, saibam, mesmo no frio e na escuridão, nós vemos vocês e a sua beleza. Lembrem-se, vocês não vão nos intimidar. A Groenlândia está no centro de um furacão geopolítico. O primeiro-ministro da ilha, Jens Frederik Nielsen, pediu aos moradores que se preparem para uma possível invasão dos Estados Unidos, embora seja pouco provável. Segundo ele, a Groenlândia deve estar pronta para qualquer coisa. As pessoas estão sendo aconselhadas a estocar comida para 5 dias. A Europa também não fica calada. E Emmanuel Macron está iniciando exercícios militares da OTAN diretamente na Groenlândia, declarando que a França está pronta para contribuir. A Reuters escreve que isso é uma resposta à escalada em torno da ilha. Nos EUA, os republicanos estão alarmados com as ameaças de Trump de tomar o controle da Groenlândia. Alguns deles temem que isso possa acabar com a OTAN. O colunista do The New York Times, Henry Farrell, alerta que as disputas em torno da Groenlândia podem levar ao fim do apoio da Ucrânia por parte de Trump. Farrell escreve que a União Europeia possui um instrumento anticoerção de 2023, um mecanismo de pressão econômica, cotas comerciais, restrições aos mercados financeiros, revogação de direitos de propriedade intelectual, proibição de investimentos e restrições de exportação e importação contra países que pressionam a Europa. Na opinião do autor, se a UE adotar esse mecanismo contra os Estados Unidos, ele, por sua vez, pode retirar abruptamente o apoio à Ucrânia. O abismo entre os Estados Unidos e a Europa está crescendo. Putin esfrega as mãos, Trump piora ainda mais a situação. Agora ele ataca a França com tarifas impensáveis por causa da insubordinação do presidente Macron. Os vinhos franceses estão na linha de fogo. Mas, segundo os economistas, quem mais sofre com as tarifas impostas por Trump aos produtos europeus são os próprios americanos. Argumentos e fatos no nosso quadro. Os Estados Unidos, ao que parece, estão prestes a iniciar uma nova guerra. Mas não contra o Irã, Cuba ou o Kremlin, e sim, curiosamente, contra seu principal aliado na Europa. O iniciador do conflito é o próprio Donald Trump. O presidente americano, mais uma vez, ameaça o Ocidente com tarifas injustificadas e sanções draconianas. Trump é esse tipo de pessoa, super vaidosa.
Na verdade, ele realmente quer poder, glória e ser amado e admirado por todos. Hein? Mais uma vez, sem conseguir o que queria, Trump voltou à sua tática favorita de cenoura e vara. Desta vez, o presidente francês Emmanuel Macron foi alvo de críticas. Macron recusou o convite de Washington para integrar o Conselho da Paz, e por isso, Trump ameaçou todos os franceses de uma só vez. Sabe, tá tudo certo. Vou fazer o seguinte. Se eles decidirem agir de forma hostil, vou impor uma tarifa de 200% sobre os vinhos e champanhes deles. E aí eles vão se juntar. Tarifas, como instrumento de pressão, já se tornaram algo comum para o presidente americano. A chantagem tarifária também está sendo usada ativamente por Trump por causa da Groenlândia. Assim, os Estados Unidos estão impondo tarifas adicionais sobre as importações da Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido e Holanda. E da Finlândia, porque eles são contra os Estados Unidos assumirem o controle da Ilha Verde. Trump anunciou a introdução de tarifas adicionais de 10% sobre todas as importações desses países já a partir de 1º de fevereiro e a partir de 1º de julho de 2026, as tarifas serão aumentadas para uma taxa de 25%. É uma reviravolta completamente inesperada. É algo extremamente bizarro e fora do comum. Ou seja, muitas declarações informativas e verbais, muita agitação. E o resultado, na minha opinião, por enquanto, é nenhum. Agora, com certeza, ninguém tem dúvidas de que 2026 vai ser um ano muito, muito interessante. Mas acho que se a Europa for decidida, os Estados Unidos vão recuar. O principal aqui, sabe o que é? Não ficar enrolando. A resposta do Ocidente não demorou a chegar. A União Europeia já está considerando impor tarifas de retaliação contra produtos americanos. Para isso, está sendo convocada uma cúpula de emergência em Bruxelas, marcada para 22 de janeiro. Lá, os países da União Europeia podem aprovar e impor tarifas sobre produtos dos Estados Unidos no valor de 93 bilhões de euros. Ou limitar o acesso das empresas americanas ao mercado em resposta às ameaças constantes de Trump. As novas tarifas de Trump sobre os países europeus podem se tornar um catalisador para uma maior coesão política na Europa. Já. A sociedade americana e a política atual da Casa Branca, pelo contrário, estão dividindo o país. Nem todos nos Estados Unidos são a favor de iniciar essa operação. Estou falando também da população, do povo americano. Bem, e as elites políticas também. Muitas pessoas estão de olho em Trump. Quebra pratos em uma loja de porcelana e depois faz perguntas. Essa pergunta é extremamente simples. Quem se beneficiará, em última análise, com a guerra tarifária de Trump? Assim, como dizem os economistas, os próprios americanos são os que mais sofrem com as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos aos produtos europeus. Ele possui uma enorme quantidade de poderes. Ele pode fazer basicamente o que quiser. E seus subordinados podem previdenciar isso. Só Deus sabe o que. Ou seja, na verdade, os Estados Unidos, ao se depararem com uma pessoa que não pretende seguir nenhum tipo de decoro, acabaram, claro, diante de um desafio muito sério, por assim dizer. Porque os americanos que eu conheço realmente ficam de cabelo em pé. Eles não sabem o que fazer, como lidar com Trump e, de modo geral, como pará-lo nesse sentido. Na retórica do governo do Zéua, o custo das tarifas de importação americanas, como se descobriu, não recai sobre os importadores. Na verdade, 96% do peso das tarifas alfandegárias é suportado pelos próprios consumidores nos Estados Unidos. A afirmação de Trump de que essas tarifas são pagas por outros países é um mito. Os dados mostram o contrário. Os exportadores estrangeiros não reduziram seus preços para compensar as tarifas adicionais. Mas as empresas americanas enfrentaram margens de lucro cada vez menores e os consumidores finais se depararam com preços mais altos. O sistema afinal é impotente porque não foi projetado para o surgimento de tal personagem em seu interior, especialmente na posição mais importante. Esse é um problema americano. Os próprios americanos não sabem bem o que fazer com ele, porque sim, ele pode fazer isso agora. Mas... Por quanto tempo Trump conseguirá manter suas novas tarifas? Analistas financeiros concordam que não. Mesmo antes do anúncio feito pelo chefe da Casa Branca. Isso ocorre porque os países da UE detêm 8 trilhões de dólares em títulos e ações dos Estados Unidos. A Europa é o maior credor dos Estados Unidos.
E caso as relações piorem, a UE pode reduzir significativamente seus ativos nos Estados Unidos, o que fortaleceria o euro e derrubaria o dólar. Atacar não traria nenhum benefício para Trump. Putin foi longe demais e os russos estão chocados com os preços devido ao aumento do IVA no país por causa dos gastos militares. Os pequenos negócios estão à beira da falência e os consumidores já não conseguem mais pagar nem pelo básico. Uma nova crise econômica, pior que as de 98 e 2008, já está batendo a porta de cada lar russo. As festas de Ano Novo ficaram para trás e muitos russos foram despertados pelo aumento sem precedentes dos preços. E aí, pessoal, começamos o novo ano de 2026. O quê? Isso mesmo, açúcar? Olha só, meu marido foi ao mercado. Quanto você acha que deu? Tudo isso aqui, quanto você acha que custou? 3 mil? Enes, 3 conto. Você já viu isso? Agora, até chocolates estão escondendo aqui na região, nos casos desses, porque os preços simplesmente dispararam. Já está 139 rublos. As pessoas estão sendo forçadas a roubar. Se acostumar com os novos preços por causa do aumento do IVA de 20% para 22%. As autoridades russas prometeram que esse aumento não afetaria os preços de jeito nenhum. Mas aconteceu exatamente o contrário. Agora, eu andei pelos mercados a trabalho e de verdade estava caçando preços. O que antes do ano novo custava 250 a 300 rublos, agora está mais de 500. O órgão oficial Rosstat afirma que na primeira quinzena de janeiro os preços subiram menos de 1%. Na realidade, esse número é muito maior. A economia reagiu a um conjunto de medidas destinadas a extrair dinheiro da população e das empresas. Radicalmente, acredito que até o final de janeiro a taxa de inflação oficial será superior a 2%, o que significa que a taxa extraoficial também será superior a 2%, 4 a 5%. Tudo está apenas começando. Uma promoção leva a outra. Portanto, se o leite ficou mais caro, o queijo, a manteiga e outros produtos similares também ficarão mais caros. Ou seja, tudo ao longo da cadeia fica mais caro. Depois disso, o preço subiu muito rapidamente. As tarifas de transporte, o transporte público e muitas outras coisas ficaram mais caras, o que tem um impacto significativo na estrutura geral dos gastos do consumidor. A gasolina, por exemplo, ficou muito mais cara, assim como o diesel. No geral, isso, claro, foi uma surpresa para o governo. Na Rússia, Siluanov explicou o aumento do IVA como uma medida de combate à inflação. Bem, e depois da introdução do novo IVA, ele declarou abertamente que todos os russos devem pagar pela guerra na Ucrânia. Precisamos de gastos adicionais com defesa e segurança. Hoje, essa é a principal tarefa do nosso país. E para garantir os recursos necessários, sim, estamos mudando também o imposto sobre valor agregado. As empresas na Rússia começaram a cancelar o reajuste salarial e a cortar bônus dos funcionários, mesmo sem piora nos indicadores financeiros. Nas reuniões das empresas no final do ano, ao fazerem o balanço de 2025, muitos funcionários ouviram que em 2026 será preciso apertar o cinto. A principal razão é o aumento da carga tributária, a inflação e a falta de reservas. Não se pode nem falar em aumento de salários. O sócio-diretor da agência de RH2, Alexei Shekachev, contou sobre um caso assim, em uma fábrica com 2.000 funcionários no Distrito Federal Central. Segundo ele, no final do ano, os donos da empresa anunciaram o congelamento da indexação dos salários, por causa dos empréstimos caros e do aumento dos preços. Apesar da empresa ter batido o recorde de volume de produção e aumentado o faturamento. De acordo com Shekachev, o modelo de pobreza tática também está sendo adotado por uma das redes de serviços de varejo. Pagar menos aos funcionários. O jornal The Moscow País. O IVA, por si só, não deveria ter um efeito tão grande. Mas se avaliarmos o impacto geral de todas as inovações que o governo introduziu no início do ano, penso que merece um estudo à parte. Na minha opinião, definitivamente nunca houve nada parecido com isso na história russa. Foi um caso único. Aumentos pontuais de impostos, mudanças no sistema de arrecadação de impostos, além de fatores que contribuem para o déficit orçamentário. Tudo veio de uma vez só. Por exemplo, Moscou está passando agora pela maior onda de fechamento de restaurantes e bares. Só na primeira metade de janeiro, 45 estabelecimentos populares fecharam as portas. Segundo especialistas, este ano pelo menos 465 estabelecimentos vão encerrar as atividades na capital.
Além disso, desde o final de 2025, as chocolaterias também otimizaram sua presença no mercado. Cerca de 20 pontos foram fechados. A Rostix perdeu 25 restaurantes. A Ictoria perdeu 8, e assim por diante. A principal razão é a queda na demanda para muitos russos. Ir a um restaurante se tornou um luxo que eles não podem mais se dar ao luxo de ter. O aumento do IVA vai elevar ainda mais os preços. Serão necessários no mínimo 2 ou 3 anos para recuperar aqueles anos perdidos, que simplesmente foram retirados do setor civil. Todos os recursos. Mais uma vez, tanques. As pessoas não compram. Mísseis, as pessoas não compram. Mas é isso que está sendo produzido. Naturalmente, para aquilo que não está sendo produzido, os preços sobem. Neste ano, os russos vão sentir na própria pele a guerra na Ucrânia, já que seus bolsos vão esvaziar consideravelmente. Todos os especialistas econômicos afirmam em uníssono que 2026 será o ano do início de uma enorme crise financeira na Rússia. Abdullah, o filho de 9 anos do líder checheno Ramzan Kadyrov, é dono de uma mansão de luxo no centro de Grozny. A publicação We Can Explain relata isso, citando bancos de dados vazados da Rosriestre. Segundo a publicação, Abdullah Kadyrov possui uma casa com uma área de 2.000 metros quadrados. Terreno com área de 4.000 pés quadrados. O valor do imóvel, como podemos explicar, é estimado em 800 milhões de rublos. Nossos jornalistas irão relatar com mais detalhes o caos que o Ramadã desencadeou na Chechênia. Nos últimos dias, a atenção voltou a se concentrar na família do líder checheno, Ramzan Kadyrov. Vários acontecimentos, à primeira vista sem relação entre si, formam juntos um quadro preocupante e revelador, cheio de contrastes. Passou, simplesmente atropelou eles, nem parou, só atropelou. Os carros do comboio colidiram entre si. Adam estava péssimo, mal se reconhecia. Você será... Agora preciso cuidar das coisas. Se eu morrer, ajudem minha família lá. A discussão foi desencadeada pela descoberta de uma mansão de luxo em Grozny, oficialmente registrada em nome do filho de 9 anos, Ramzan Kadyrov. O guarda acabou sendo outro dos filhos de Kadyrov, Abdullah Ramzanovich. Ele é dono desse terreno de 4.000 metros quadrados. De acordo com o registro imobiliário, trata-se de uma casa localizada em um dos bairros mais prestigiados da cidade, a apenas alguns minutos da residência do chefe da República. A mansão tem uma área de 1.000 metros quadrados. O valor é estimado em centenas de milhões de rublos. Formalmente, a criança se tornou proprietária do imóvel há alguns anos. Primeiro, o imóvel estava alugado. Depois, foi transferido para o nome dele. Essa casa tem quase 2.000 metros quadrados de área. E tudo bem se não fosse pelo fato de que Abdullah Kadyrov tem apenas 9 anos. E ele se tornou proprietário do palácio quando tinha só 7 aninhos. A terra foi dada a ele de presente pelo próprio pai, Ramzan Kadyrov, e pelo que indicam os vazamentos, o chefe da Chechênia alugava esse terreno. Mas o filho de Ramzan, de alguma forma, conseguiu a posse da terra diretamente em seu nome. O interesse por essa casa só existe por causa da idade do proprietário. Ao lado, há mais 2 mansões luxuosas que, segundo as mesmas informações, pertencem aos filhos mais velhos de Kadyrov, Ali e Adan. No total, estamos falando de imóveis avaliados em mais de 1 bilhão de rublos. Registrados em nome de menores de idade ou membros muito jovens de uma mesma família. É assim que, visto por satélite, aparece a casa do filho de 18 anos do chefe da Chechênia. A área dessa mansão ultrapassa 2.000 metros quadrados, tem 4 andares de altura e custa 750 milhões de rublos. A casa de Adam fica na rua Kishi-Shapkalova. A mansão se destaca entre as outras casas, sendo facilmente visível em fotos de satélite. E tudo isso acontece em meio a outro evento de grande repercussão. O recente acidente envolvendo Adam Kadyrov, de 18 anos. Segundo informações divulgadas na mídia e em canais do Telegram, ocorreu um grave acidente de trânsito em Grozny, envolvendo uma comitiva na qual estava o filho do chefe da República. Foi relatado que vários carros colidiram, houve feridos e, segundo dados não confirmados, motoristas da escolta teriam morrido. De acordo com algumas informações, os ferimentos foram leves. Por outras informações, falava-se de atendimento médico de urgência e possível transferência para fora da região. Mas quero dizer que esse tipo de acidente, bom, não com um desfecho tão fatal, claro, não é o primeiro acidente envolvendo um dos filhos de Ramzan Kadyrov. Isso é algo bastante comum. O filho Adam Kadyrov foi até a vila vizinha
Dirigia em alta velocidade e atropelou 2 estudantes enquanto estava em movimento. Em meio a esses acontecimentos, ficam cada vez mais fortes as notícias sobre o estado crítico do próprio Ramzan. Segundo informações que circulam na mídia e em canais fechados do Telegram, o chefe da Chechênia está sofrendo de graves problemas renais, incluindo falência de órgãos. Fontes afirmam que Kadyrov está sob constante observação médica há muito tempo e suas aparições públicas se tornaram raras e cuidadosamente controladas. Ramzan Kadyrov está morrendo. Seus rins falharam. Essa notícia sensacional foi divulgada pela inteligência da Ucrânia no início de janeiro. Segundo os serviços secretos, o chefe da Chechênia estava fazendo diálise. Na sua própria clínica na Chechênia, membros do clã familiar se reuniram. E o Kremlin começou ativamente a procurar um substituto para Kadyrov. É justamente nesse momento que a sequência de eventos começa a parecer estranha demais para ser uma coincidência. Quando o chefe da região, que de fato construiu um sistema de poder personalista, se encontra à beira da vida e da morte, seu círculo mais próximo, incluindo os próprios filhos, de repente se vê no epicentro de escândalos, acidentes e atenção redobrada. Seria isso uma coincidência ou o início de uma redistribuição de poder em uma das repúblicas mais fechadas da Rússia? A questão permanece em aberto. O Pentágono está preparando mais um passo para reduzir a presença americana na OTAN. O The Washington Post informa que planejam diminuir a participação em quase 30 estruturas da aliança, incluindo centros de excelência para treinamento de tropas. Cerca de 200 militares serão afetados. A retirada não será imediata. As pessoas simplesmente não serão substituídas ao término do período de serviço. Portanto, o processo vai se estender por anos. A participação não vai desaparecer completamente, mas as forças serão reduzidas. Áreas como segurança energética, operações navais, operações especiais e inteligência serão afetadas. Parte das funções será transferida para outros países da OTAN. Deixe um like neste vídeo para apoiar o que estamos fazendo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal Ucrânia Hoje para não perder os próximos episódios. Até a próxima!